e nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3 da carta que ele escreveu aos Filipenses, carta que também é chamada Carta da Alegria. Nós vamos ler a partir do versículo 12, do 12 ao 16, e temos como tema uma palavra só: prosseguir. Bem, ou prosseguimos ou morremos, né? Só não prossegue aqueles que morrem. Mas a qualidade em que nós prosseguimos vai determinar o nível de experiência, de prazer, de contentamento que nós vamos experimentar na vida em 2022. Virou o ano, o calendário virou, você continua a vida do mesmo jeito. Alguns falam assim, não mudou nada. Não mudou nada mesmo. Nós vamos prosseguir. Com que qualidade? De que maneira? Porque alguns às vezes se arrastam até chegar ao final do ano. Mas nós vamos prosseguir, se arrastando? Não. Cometendo os mesmos erros? Não. Nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir com qualidade, com vitalidade, para desfrutarmos da nova vida para a qual fomos chamados por Deus, para glorificarmos o nome do Senhor. E, sem dúvida, isso vai gerar para nós experiências agradáveis, edificantes, fortalecedoras, experiências que vão nos trazer contentamento pleno. A palavra do Senhor diz assim, em Filipenses 3:12, pode mudar, diz assim: porque não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para a minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de outra maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra santa, palavra que foi inspirada pelo Senhor, que veio pela pena do Teu Filho Paulo, Deus, dá-nos graça para que esta palavra inspirada seja agora iluminada pela ação do Teu Espírito Santo, para que nossos corações tremam e temam, aprendam e se inspirem, para que nossas vidas sejam transformadas, para que assim possamos glorificar o Teu nome, Pai. Nós oramos pedindo graça nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você sabe da onde procede o nome do mês que nós começamos em 2022, janeiro? Sabe de onde procede? Pode pôr lá, Jéssica. Procede de uma referência a esse Deus romano, chamado Jano, o Deus dos começos, ou Deus das transições, um Deus romano. E ele tem uma imagem que simboliza, ou que representa o Deus Jano, que é essa imagem que você está vendo aí, de dois rostos, né? Ou dois rostos, né? Um olhando para um lado, o outro olhando para o outro. E é interessante que esse rosto que olha como se estivesse olhando para trás, ele tem uma fisionomia um pouco triste. Não lhe parece isso? O que olha para cá, a imagem está bem difícil de ver, né? Mas é um pouco triste. E o que olha para lá, tem uma fisionomia um pouco alegre, né? Janeiro é o tempo de olhar para 2021, ou para o ano que passou.
às vezes lamentando as tristezas, os fracassos, os erros, e olhar para o ano que se inicia com esperança. Mas eu queria dizer uma coisa para você e corrigir, se porventura você estiver pensando assim: olha, que legal, eu não sabia disso. E isso combina muito com a maneira como eu penso também. Porque nós crentes, nós cristãos, nós que estamos em Cristo Jesus, não tomamos a figura do Jano, um deus romano, não só porque é um deus pagão, mas nós não tomamos ela como verdadeira para nós, porque nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós olhamos para o passado e aprendemos as lições que eles têm para nos ensinar, assim como no culto de passagem de ano, de sexta-feira, nós olhamos para 2021, vimos as lutas, as tristezas, as dificuldades que passamos, ressignificamos elas, e olhamos para 2022 com esperança, com alegria. A nossa expressão não é uma expressão de tristeza com o passado e de alegria com o futuro que pode ser bom. A nossa expressão é constante, de confiança, porque Deus está conosco, hoje, sempre e eternamente. É assim que nós cremos. Nós não nos alegramos com o novo, simplesmente porque ele é novo. Nós nos alegramos com o novo, porque o novo reserva novas oportunidades de Deus manifestar a sua bênção em nós e através de nós. Amém? Janeiro, para nós cristãos, não é uma lembrança de Jano, não é uma lembrança de tristezas do passado, e nem de alegrias que podem ser boas, ou coisas que podem ser boas, simplesmente porque são novas. Nós confiamos que o Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e é o Deus de amanhã. Ele está sempre conosco. Se nos permitiu passar por lutas no passado, essas lutas tiveram um significado, um propósito, uma razão, pela qual nós podemos até mesmo agradecer. Deus, obrigado, porque eu fui afligido em 2021. Eu não lamento as decepções, as tristezas, porque eu sei que eu estou em Cristo, e Ele faz com que até mesmo as cores nubladas e tristes, façam contraste com as cores alegres e vivas, e no final das contas, a minha vida, que é como se fosse uma obra de tapeçaria, que Deus vai tecendo, vai glorificar ao grande artista, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto que nós lemos, tem um versículo, que faz um chamado para nós, versículo 16, diz assim: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora, nós vamos prosseguir, na mesma direção. A pergunta que fazemos para o texto, e rogamos que o Senhor nos dê graça para encontrar as respostas abençoadas e abençoadoras, é essa: como? Como que nós vamos prosseguir? Como você vai prosseguir em 2022? Primeira resposta que o texto nos dá é abrindo mão do passado. Abrindo mão do passado. Porque olha só o que diz o texto bíblico. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço: esqueço aquilo que para trás fica. Esqueço aquilo que para trás fica. Eu pergunto para você, do que você precisa abrir mão? De que experiências, de que erros, de que pecados, do que você precisa abrir mão? Talvez aconteceu alguma coisa em 2021 que ainda está fazendo você remoer-se. Talvez um episódio que te entristeceu, talvez um desapontamento com a igreja, com o pastor, com o conselho, com algum irmão, um desapontamento em casa, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe. Do que é que você tem que abrir mão para prosseguir? Porque para você prosseguir bem, você precisa de esquecer o passado, abrir mão do passado. Pergunta que eu faço é essa: o que eu devo deixar para trás? Se nós fizéssemos essa pergunta para o apóstolo Paulo, ele diria assim, porque ele vem
ele vem nessa pegada, né? Ele vem falando sobre as coisas que ele deixou para trás. O que ele deixou para trás? Porque nós precisamos de entender isso. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Mas pasmem vocês, foi escrita dentro da prisão. Como alguém está dentro da prisão e escreve uma carta que é conhecida como a carta da alegria? Alguém que aprendeu a deixar as coisas para trás. Aprendeu a deixar as coisas para trás. E o apóstolo Paulo vem falando nos versículos anteriores ao versículo 12, no capítulo 3, ele vem falando do que ele deixou para trás. E a primeira coisa que ele deixou para trás é a sua segurança equivocada, porque ele estava seguro, ou melhor, ele se sentia seguro diante de Deus por conta da sua religião, pelo fato de ele ser um judeu, que foi circuncidado ao 8º dia, pelo fato de entre os judeus, ele pertencer à seita mais rigorosa, mais piedosa dos fariseus, ele era fariseu, e pelo fato de que ele, sendo fariseu, era irrepreensível, ele fala assim, ninguém podia me acusar de nada. Tudo isso fazia com que ele se sentisse seguro. Ele fala assim, isso eu deixo para trás. Eu esqueço as coisas que para trás ficam. Por que ele se sente seguro e aceito por Deus agora? Porque ele está em Cristo. Irmãos, tem uma lógica nisso. Uma lógica. Se ele continua confiando de que Deus o aceita, o ama, porque ele é judeu, porque ele é fariseu, porque ele é irrepreensível, a hora que ele pisa na bola, porque não há quem não pise na bola uma vez ou outra, como ele vai se sentir? Derrotado, miserável, pior dos pecadores. Ele mesmo fala, miserável homem que sou, lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deixe para trás a segurança equivocada. Talvez, eu não estou dizendo que é verdade, não quero que seja verdade, mas talvez, alguns dos irmãos ou irmãs, esteja pensando assim, Deus me abençoou em 2021, mas também em 2021 eu não faltei em nenhum culto, mas também em 2021 eu abri mão, abandonei aquele pecadão que eu tinha cometido, mas em 2021 eu dei dízimo todos os meses. Irmão, irmã, em nome de Jesus, deixe para trás a sua segurança equivocada. Talvez algum irmão, alguma irmã esteja pensando assim, Deus me abençoou em 2021, porque em 2021 eu participei de todos os relógios de oração, porque em 2021 eu vim em todas as escolas dominicais, porque em 2021 eu completei o plano de leitura que o pastor propôs, aliás, foi proposto novamente, né? Começamos no dia de ontem, se você não começou ainda, está lá no WhatsApp o convite, né? Vai lá, baixa lá, vai ser legal, bacana demais. Mas talvez alguém esteja pensando assim, Deus me abençoou porque eu fui fiel, porque eu tenho orado bastante. Essa é uma falsa segurança, que só nos faz mal. Portanto, para prosseguirmos 2022, deixe para trás essa falsa segurança, que a minha e a sua segurança seja apenas no fato de que Jesus Cristo é a prova do amor de Deus por você, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que você caminhe, prossiga em 2022, somente certo disso, se sentindo seguro simplesmente porque Deus resolveu te amar. Você não merece, eu não mereço, mas Ele quis. Eu não vou brigar com Ele, eu apenas agradeço e diz, obrigado Senhor, porque o Senhor me alcançou e me amou. O que mais devemos deixar para trás? Reverendo Wanderson, leu um texto aqui de Hebreus capítulo 12, versículo 1, tinha separado esse texto aqui já. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos do quê? De todo peso e do pecado. Sim, de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós. Sabe, a figura que me lembra essa expressão de Hebreus 12, 1, a figura de um
O navio, ele está no mar, e ele singra os mares adentro, mas de repente começam a juntar no casco do navio, mariscos, vão formando verdadeiros corais, que fazem com que o casco do navio não é mais tão liso para cortar as águas, e aquele casco do navio, aqueles mariscos, eles vão criando uma crosta, que vai fazendo com que o navio ande mais lentamente. Não afunda, não faz afundar, mas faz ele andar mais lentamente. Tem pecados, tem pesos, tem coisas que não são pecados, mas se tornam pesos na nossa vida. Hábitos que não são pecaminosos, mas se tornam um peso. O hábito de comprar, por exemplo. Vou falar de uma coisa que me pega, né? Eu gosto de comprar. Promoção, então, louvado seja o nome do Senhor, porque essa semana é a semana da promoção. Aleluia. Lá na Pinta e Borda, então, a minha tristeza é não ter criança pequena. Se eu tivesse criança pequena, na idade do Daniel, do Gilberto, assim, estava aí na Pinta e Borda amanhã cedo. Amanhã está fechada a Pinta e Borda, né? Amanhã vai abrir? Achei que o comércio ia ser fechado amanhã. O shopping abre, viu, gente? Sabe, às vezes a gente se apega, eu gosto de comprar as coisas, gosto de comprar. Essa semana o carteiro chegou lá em casa. O sobrenome de vocês é Pereira, né? A Raquel ficou com vergonha de tanta encomenda que o carteiro entrega lá, já sabe o nosso sobrenome, né? Mas só compramos coisas úteis, não compro nada que é pecado. Mas tem coisas que não são pecaminosas, mas se tornam um peso para nós. Quanto mais você compra, mais você tem que pagar, né? Mas é 6 prestação de R$5, mas são 35 prestação de 6 de R$5, né? Aí tem quem aguenta. Se torna um peso, um desgaste. Eu não sei qual é o seu peso. Para prosseguirmos bem em 2022, precisamos abrir mão do que é desnecessário. O que é desnecessário? A nossa falsa segurança, o pecado e os embaraços que nos atrapalham. Esses são totalmente desnecessários. Agora, há uma outra coisa, que para mim é a principal lição desse período de pandemia, que é algo que nós precisamos de aprender a deixar para trás. As pessoas e as comparações que fazemos com elas. Lembra do último encontro de Jesus com os seus discípulos? Um dos últimos encontros de Jesus com os seus discípulos. Eles estão na praia e eles estão pescando, e Jesus chega, faz uma fogueirinha, coloca uns peixes para assar. De repente, eles estão lá e eles veem lá aquela fogueirinha, quem está lá, quem está lá? E eles começam a vir, logo eles percebem que é Jesus, eles sentam em volta da fogueira e ganham uma refeição com Jesus. Jesus chama Pedro do lado e começa a caminhar com Pedro e começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Lembra? João capítulo 21, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pastorei minhas ovelhas 3 vezes. De repente, Pedro olha para trás e ele vê João, o discípulo que tinha reclinado a cabeça no peito de Jesus. E Pedro pergunta para Jesus, né? Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Olha só a pegada. Jesus estava restaurando Pedro à condição de discípulo. Porque como é que Pedro estava se sentindo? Um javali. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Ele estava se sentindo a pior pessoa da face da terra. Jesus chama ele e faz ele confessar 3 vezes que amava Jesus. Jesus estava em um processo de chamá-lo de volta para o ministério. Pedro, quem me segue, quem põe a mão ao arado, não pode olhar para trás, porque quem olha para trás, Pedro, quem olha para trás não é digno do meu reino. E Pedro está preocupado com o quê? Com João. Ô Jesus, e esse aqui? O que vai ser dele? Aí é o que Jesus responde:
Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem com isso? Toma! O que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Nós precisamos de aprender a deixar para trás as pessoas e as comparações que nós fazemos, e elas muitas vezes nos atrapalham de prosseguir. Mas por que eu vou fazer isso se eu estou vendo um monte de gente na igreja que não faz? Quanto a você, siga-me. Mas por que eu vou participar do relógio de oração? Porque se eu vejo que às vezes nem o presbítero lá participa. Quanto a você, siga-me. Ah, mas por que eu vou dar dízimo se eu vejo lá que tem gente que nunca está entregando o dízimo lá no gasofilácio? Quanto a você, siga-me. Digo que essa é uma das lições que eu mais aprendi com esse período de pandemia. Porque nesse período de pandemia, nós perdemos as condições de ficar julgando um ao outro, né? Nossa, fulano não vem na igreja. Cada um tem um medo, tem uns que tem mais medo, tem outros que tem menos medo, né? Então, tem gente que anda de máscara sozinho no carro. Cara, não estou nem aí, cada um faz o que quer. Para que eu vou ficar julgando? Quanto a mim, eu tenho que fazer a minha parte, o que me compete, o meu chamado. Deixa para trás. Deixa para trás as pessoas e essas comparações que são bobas, que muitas vezes te atrapalham. Ah, mas por que eu vou fazer? Por que eu vou me envolver? Se eu estou vendo um monte de gente que não se envolve, tem gente mais velha de igreja que não está se envolvendo, por que eu vou me envolver? Mas você viu? Para com isso, em nome de Jesus. Você quer prosseguir bem em 2022? Deixe para trás. Deixe para trás as pessoas e essas comparações que não são produtivas. Abra mão, porque isso é totalmente desnecessário. Isso é totalmente desnecessário. Amém? Uma segunda resposta para a pergunta: como prosseguir bem em 2022? Foque ou focando no desafio diário. Focando no desafio diário. Porque o apóstolo Paulo fala isso. Porém, uma coisa eu faço. Ele fala assim, uma coisa eu faço, mas ele fala duas coisas, né? É meio esquisito, né? Ele fala assim. É que essas duas coisas estão quase como se fosse uma só. Uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para aquilo que está à minha frente. Foque no seu desafio diário, porque o nosso desafio é diário. Foque no seu desafio diário. Como você faz isso? Abastecendo-se diariamente. Gente, não dá para prosseguir bem abastecendo-se só no domingo à noite ou só no domingo. Você precisa de Deus todo dia. Todo dia. Abasteça-se diariamente. Todo dia é um desafio. Jesus nos ensinou a orar e a pedir ao Deus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, eu preciso de um pão, eu preciso de uma força. A despensa está cheia. Jesus não está ensinando a gente pedir comida, alimentos, trabalho, dinheiro. Não, a despensa está cheia, a conta está abarrotada de dinheiro. O que nós precisamos é do Espírito Santo para vencermos aquele dia. É da palavra do Senhor, é da presença do Senhor para aquele dia. E Ele não dá em abundância, de tal maneira que você recebe hoje e serve para a semana inteira. É dia após dia. Lembra do maná? Maná, Deus mesmo fala, que era um jeito de Deus ensinar o seu povo a confiar nele diariamente. Era um jeito de ensinar a confiar nele diariamente. Abasteça-se dia a dia. Foque no desafio diário. Amanhã cedo. Hoje você veio aqui, você vai sair daqui animado. Olha, eu tenho a impressão que quando você sair daqui, se você abaixar para amarrar o sapato, já uns 3 demônios vão sair correndo pensando que você vai orar.
Porque o crente é assim, quando o crente abaixa para o sapato, o diabo já sai correndo. Lá vai orar o crente. Você vai sair cheio do fogo do Senhor. Mas sabe, amanhã cedo, você precisa de mais unção para aquele dia. Todos nós aqui comemos mais do que precisávamos hoje. Mas amanhã nós vamos comer de novo, não vamos? Amanhã nós vamos comer de novo. Por que não nos alimentar da palavra do Senhor, da presença do Senhor, do poder do Senhor, naquele dia também? Abasteça-se diariamente, foque no seu desafio diário. Como mais você pode focar no desafio diário? Dizendo não à preocupação. Porque a preocupação é tentar trazer o problema de amanhã para hoje. Então imagine, você pode carregar 10 quilos. Então hoje tem 10 quilos para você carregar. Amanhã tem mais 10 quilos para carregar. Aí você pega os 10 quilos de amanhã e traz para hoje. Aí, não é de admirar que você está falando o tempo todo, eu não aguento, eu não estou aguentando mais, tenho vontade de sumir. Já viu essa? Tenho vontade de sumir. É lógico. Você pega o problema de amanhã, de semana que vem, do ano que vem, e traz para agora. Foque no desafio diário. Hoje tem um desafio. Se amanhã o Senhor lhe conceder graça para estar vivo, você enfrenta o desafio de amanhã. Jesus fala: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam, já são bastantes, as suas próprias dificuldades. Mateus 6:34. Foque no seu desafio diário, alimente-se diariamente, diga não à preocupação. Irmãos, eu vou falar isso com muito temor no meu coração. Eu tenho visitado algumas irmãs, eu percebo isso muito claro, quando se visita pessoas idosas, em situação de doenças crônicas, doenças que às vezes parecem insolúveis. Porque nessa hora, não dá mais para corrigir a rota, sabe? Não dá mais para corrigir a rota. Você conversa com uma irmã de 80 e poucos anos, que está ansiosa, preocupada. Possivelmente ela não vai viver mais tanto tempo assim, para que tanta preocupação? Mas ela continua ansiosa e preocupada. Como é que você corrige alguém de 80 e poucos anos? Como é que você corrige uma mente assim? Não corrige mais. Não corrige mais. Por isso, corrija agora. Corrija ainda hoje. Aprenda a dizer não para a preocupação hoje. Aprenda a focar no seu desafio diário. É Jesus quem diz. Bastam a cada dia as suas próprias dificuldades. E em terceiro lugar, como é que você foca no seu desafio diário? Dando o melhor de si hoje. Tem um desafio hoje? Dê o melhor de si. Tudo que te vier à mão para fazer, faça-o segundo as suas forças. Faça o melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, e ela diz assim, você precisa estar atento agora para você ouvir ela. O dia de ontem é apenas um sonho. O dia de amanhã, uma simples visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, faz cada dia do passado um sonho de felicidade e cada dia de futuro uma visão de esperança. Oh, aleluia! O problema é que a gente não vive bem o dia de hoje e daí amanhã se lamenta pelo dia de hoje, que agora virou ontem, né? E olha para o futuro e fala assim, depois de amanhã vai ser duro, hein? Gente, isso é neurótico, isso é doentio. Como é que você foca no seu desafio diário? Eu vou dar o melhor de mim hoje. Porque tem gente que pensa assim,
Nossa, mas se eu gastar todas as minhas forças hoje, e amanhã eu não vou ter força. Amanhã você vai se abastecer de novo da força que vem de Deus, e vai dar conta para fazer os desafios de amanhã. Faz o melhor hoje. A melhor coisa que você pode fazer para transformar o amanhã em uma visão de esperança é focar no hoje. Não é ficar ansioso, preocupado com o que vai ser amanhã. Foca no hoje. A melhor coisa que você pode fazer para olhar para trás e ter prazer de ter vivido os dias que passaram é focar no hoje. Você foca no hoje. Você olha para trás e fala assim: que bênção. Ou como que final de setembro, começo de outubro foi bom. Foram dias de muito prazer e contentamento lá em Porto de Galinhas. Aleluia. Que o Senhor dê graça para se repetir muitas e muitas vezes. Faz o melhor que você pode, hoje. E amanhã, você vai ter prazer de ter vivido hoje. E vai ter alegria, expectativa, esperança para viver o amanhã. Prossiga em 2022. Prossiga. Abrindo mão do que é desnecessário. Focando no desafio diário. É dia a dia um novo desafio. Alimente-se. Alimente-se do Senhor. Diga não à preocupação e faça o seu melhor. Terceiro e último lugar, para prosseguirmos bem em 2022. Nós precisamos de lembrar do chamado. Você prossegue bem em 2022, lembrando do chamado. Porque o texto da palavra do Senhor diz assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você precisa de lembrar disso, continuamente. Primeira coisa que você precisa lembrar, em relação ao chamado: quem te chamou? Quem te chamou? Ah, foi Deus. Mas nós simplificamos tanto a pessoa de Deus, que parece que ela perdeu o significado para nós. Foi Deus que me chamou. Sabe, nós cantamos um hino aqui, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, né? Nós estamos entramos num ano de eleição, né? Nossos líderes vão ser mudados, ou mantidos, seja lá o que for que acontecer, mas é tempo em que nós ficamos preocupados, o que vai mudar, o que não vai mudar. Para mim e para você não vai mudar nada, porque o nosso Senhor é o mesmo. Pode ser eleito um esquerda, pode ser eleito um de direita, pode ser eleito quem for, o meu e o seu Senhor é um só. O meu e o seu Senhor continua o mesmo, e Ele vem vindo, aquele cântico é muito bacana, porque Ele vem chegando, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou, e está chegando, e Ele está manifestando o seu poder, e está chegando o momento em que Ele vai completar o seu reino, vai dar plenitude ao seu reino, vai manifestar a sua glória na terra. E sabe o que? Eu e você vamos fazer parte desse reino. Sabe por quê? Porque você foi chamado. Porque você foi chamada. Como é que você prossegue bem em 2022? Lembrando do seu chamado. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou. Ele te tirou das trevas. Você estava caminhando para um precipício. Ele falou assim: ei, Rosângela, vem para cá, querida. Vai andar nas trincheiras do Evangelho. Você foi chamado. Isso não é pouca coisa. Porque Ele não tem nada para chamar você, ou a mim, ou uma pessoa como eu. Porque quando Ele olha para mim, especial, Ele vê um pecador miserável, que o que merecia era cair no buraco para o qual estava indo, mas Ele chamou, por sua graça e misericórdia. Lembre do seu chamado, e você foi chamado, não simplesmente para ser liberto, ou livrado de um destino terrível, você foi chamado com uma missão. Ele chamou você e deu uma missão. Ei, Gilberto, eu quero que você cumpra uma missão. Qual, Senhor?
Por enquanto é cuidar bem da sua família. Qual mais, Senhor? É contagiar os seus vizinhos. Qual mais, Senhor? É ser bênção. Você foi chamado para ser bênção. Onde? Onde você estiver. Na sala de aula. Entre os amigos, entre os vizinhos. Onde você estiver. Você foi chamado e você recebeu uma missão. Sabe o que me sustenta muitas vezes a continuar firme no pastorado? O fato de que Deus me chamou e me deu uma missão. Irmãos, eu não estou fazendo isso aqui porque eu acho bonito, não. Ainda que eu ache bonito. Eu não estou fazendo isso aqui, às vezes eu brinco, né? Quando eu era criança, eu nunca fui bom de futebol. Então, eu era sempre o último a ser escolhido no time de futebol, né? Aí quando estava se escolhendo lá, eles falavam, não, Wagner fica para você. Não, mas você já tem um a mais. Não tem importância, Wagner é mais. Aí depois que eu virei pastor, eu sou o primeiro a ser escolhido. O pastor é para o nosso time, né? Eu não estou jogando mais para não causar constrangimento, né? Porque sofre quem me escolhe no time. Mas eu não estou fazendo isso para ficar em evidência, porque um líder, alguém que está aqui, está sempre em evidência. Recebe uma festa de aniversário tão abençoado como eu recebi nos meus 50 anos, foi tão abençoado, me sinto tão amado. Não é para isso, não. É um chamado de Deus. Aí Deus falou assim, cara, eu não quero que você seja bombeiro, eu quero que você seja pastor. Você foi chamado. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós fomos chamados por Deus. E temos uma missão de Deus. Não é só chamado quem é pastor, quem é missionário, quem canta no louvor, quem é presbítero. Não, todos temos um chamado. Amanhã, quando você acordar, fala assim, ô Senhor, o Senhor me deu vida hoje. É porque o Senhor tem um chamado para a minha vida. De maneira resumida, o seu chamado é para ser bênção. Ser bênção nesse mundo. Uma última coisa que você precisa de lembrar. Para você prosseguir bem em 2022. É que você foi chamado para a nova vida. Esse é o tema da nossa igreja de 2022. Vivamos uma nova vida. Olha que bacana esse texto. Porque às vezes nós pensamos assim, fui chamado para ir para o céu. Não. Porém, volta por favor, Jéssica. Isto. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou. Às vezes a gente pensa que o prêmio é entrar no céu. Sim, a plenitude do prêmio é entrar no céu. Mas já é prêmio viver a nova vida. Porque antes aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, aquele que vivia na rua não está na rua mais. Viver a nova vida já é receber o prêmio. Nós começamos a receber o prêmio para o qual fomos chamados já agora. Eu fui chamado hoje para viver uma nova criatura, para ser a nova criatura que eu já sou em Cristo Jesus. Falava aqui acho que foi no culto da virada, né, que eu falei. Nós já somos uma nova criatura. Somos chamados apenas a evidenciar aquilo que em Cristo, ou espiritualmente, nós já somos. Amém? Queria concluir com esta promessa, com essa palavra de bênção que o apóstolo Paulo fala no versículo 16, ou 17, melhor dizendo. 16, né? É o 15, o 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros, todos nós, everybody, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Que maneira, pastor? Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que está falando, é a palavra de Deus que está falando, é o próprio Deus que está falando, que temos que ter essa maneira de pensar. Que maneira? Abrir mão do que é desnecessário, focar no desafio diário e lembrar do nosso chamado. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar.
Porém, se alguém, isso é tremendo da vida cristã, nós não somos robôs, Deus tem o poder de fazer-nos pensar a mesma coisa. Ele tem o poder. Ele poderia baixar como se fosse um download na sua mente, uma ideia, e você pensar aquilo. Mas Ele não faz isso, porque Ele nos dá liberdade para o amarmos da nossa vontade. Todos nós que somos plenamente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Eu queria desafiar você nesta hora, a orar ao Senhor. Falar assim: Senhor, eu quero prosseguir bem a minha jornada cristã em 2022. Eu quero prosseguir de maneira vitoriosa a minha jornada cristã em 2022. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome em 2022. Torna claro na minha mente do que eu preciso de abrir mão, o que está na minha vida e que é desnecessário. Som. Cortou. O que é desnecessário? Peça ao Senhor agora. O apóstolo Paulo diz que o Senhor vai tornar claro em nossas mentes. É Ele que vai fazer isso ficar claro. Eu queria desafiar você a fazer isso. Senhor, o que eu preciso de abrir mão? O que é que está me atrapalhando? Senhor, qual é a dificuldade para eu focar no meu desafio diário? São as preocupações? É a falta de alimento? O que, Senhor Deus, está me atrapalhando de focar no desafio diário que eu tenho? Senhor, mostra para mim o que está me atrapalhando de lembrar de maneira inspiradora do chamado que o Senhor deu para mim. Chamado que veio da tua parte, chamado que tem uma missão imbuída ou incluída, chamado que quer fazer com que eu seja uma bênção onde quer que eu estiver. Vamos orar? Convido você a fazer essa oração. Peça ao Senhor, aclare a minha mente, Senhor. Torne claro essas verdades ao meu coração. Sim, Pai, nós queremos viver 2022 de maneira vitoriosa, não apenas para o nosso prazer, certamente isso nos dará prazer, mas nosso principal objetivo é glorificar o Teu nome, é estender o Teu reino, é fazer a Tua vontade. Por isso nós pedimos graça. Sim, dá-nos graça. Torne, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus, torne claro às nossas mentes, aos nossos corações, às nossas emoções, aquilo que precisamos de abrir mão, onde precisamos de focar nos nossos desafios diários. Sim, Deus, e torna a nossa mente, uma mente, Deus, sagaz, aguda, afiada, para lembrar constantemente de quem nos chamou, do chamado que nos deu e do desafio de vivermos a nova vida em Cristo Jesus. Sim, Pai, nós te pedimos por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.